Povo meu, sejam bem-vindos. Primeiramente, curtem, compartilhem, se inscrevam. Sigam a nossa página no Instagram e no Facebook. Os links estão na descrição, ok? E eu vim falar com vocês sobre o Fluminense. Valeu, torcedor tricolor. Algumas notícias do Fluminense muito boas e eu queria convidar vocês a estar falando com vocês, ok? Zubeldia, a primeira novidade, Zubeldia volta aos trabalhos, depois de um problema de coração ao qual eu não, eu estava pensando nos 12 clubes grandes, tive que falar quem era o presidente do Corinthians, né? A questão lá do presidente do São Paulo, muito complexa em esquema de corrupção, e aí eu acabei não falando um pouco do Zubeldia. Teve o primeiro clássico do Rio, Flamengo e Vasco, vitória do Flamengo por 1-0, e aí aproveitei que o Flamengo vai jogar com o Fluminense também amanhã e falei, vou deixar um conteúdo pro YouTube do Fluminense por conta do Zubeldia. O Zubeldia teve um problema do coração, galera, e aí ele teve que fazer um tratamento, uma cirurgia, mas parece que já está muito bem, né? Não foi nem nada tão falado assim, tanta crise, mas pode acontecer algo? Pode sim. Quem lembra do Ricardo Gomes, naquele Vasco Flamengo de 2011, ele tinha se curado no São Paulo, era um auxiliar, um tampão, né? Um treinador interino no São Paulo, teve que parar de treinar, depois foi para a França, morou lá, treinou, se eu não me engano, o Mônaco, o PSG, veio para o Vasco, e aí foi campeão da Copa do Brasil, mas depois teve aqueles problemas de saúde, ao qual quem substituiu foi o Cristóvão Borges, que depois foi ser treinador do Tricolor também, alguns tempos depois. O Zubeldia eu não sei bem como é, mas ele está de volta aos trabalhos, ok? Muito boa sorte ao Zubeldia, ao Fluminense que já tem James, já tem Guilherme Arana, jogadores chegando ao clube, semifinalista da Copa do Mundo de Clubes de 2025, a primeira na história, e e da Copa do Brasil de 2025. Clube classificado a Libertadores, né? Se eu não me engano, é a fase de grupos. Quem joga a fase preliminar é o Botafogo, se eu não me engano, acho que é isso. E que agora, por falar em Botafogo, vai ter o Savarino. O Fluminense comprou o Savarino, acho que por 7, 8 milhões de euros. O jogador chega para reforçar as pontas do Fluminense, que tem Serna, Canóbio, John Kennedy, pode jogar por ali, os meninos da base, os famosos moleques de Xerém. Agora vamos falar um pouco de clássico vovô. Por que o Savarino saiu? Porque o Fluminense queria reforçar seu time para Libertadores, e porque tá tendo os problemas ali com o texto, a questão da Eagle, não é? A diretoria do Botafogo, do Associativo, apoia o texto, mas o Fluminense não tem nada a ver com isso e contrata o Savarino. Não é um John Arias, mas é muito melhor do que Serna e do que Canóbio, porque já foi protagonista de um grande título. O Serna, o Canóbio, né? Jogadores que o John Kennedy, né? Jogador Keno, o próprio Keno, eles não, acho que está para sair do Fluminense, eles nunca foram os grandes protagonistas, né? O Keno até foi na Libertadores que o Fluminense ganhou em 23, foi tendo um protagonista com a área, Cano e o Ganso. Mas ficou muito tempo sem ser esse protagonista. O Savarino pode ser esse substituto do Arias que sirva o Cano ou qualquer outro centroavante que venha. Voltando a falar do Zubeldia, ao qual eu falei da saúde, é um treinador muito normal que não tem grandes trabalhos no São Paulo. Ele saiu
com Rica Perrone, São Paulino, com outras pessoas boladas com ele. Ele vai ter um ano para pegar um time com Renato Gaúcho, que foi injustamente lacrado no Fluminense, taxado pela torcida depois do Mundial que fez, né? Da Copa do Mundo de Clubes. Ele vai ter um ano para, né, fazer esse Fluminense voltar a disputar uma semifinal de Copa do Brasil, quem sabe de Libertadores, chegar longe no Campeonato Brasileiro. Ainda não digo o título, porque tem que ver questão do Germancano, do Everaldo, do John Kennedy, sai o Thiago Silva para o Porto, quem vai formar a zaga, é o Google, Samuel Xavier na lateral direita, como o Guilherme Arana vai se comportar, porque é um jogador de muita presença muita presença importante para ser o lateral titular da seleção brasileira, Hércules e Martinelli. Então, dentro de campo, saber quem vai jogar com Hércules e Martinelli. É mais um volante, é o Ganso, é o Lima. Como é que o Zubeldia vai montar esse time, né? Por exemplo, Martinelli. O Martinelli daqui a pouco vai ter a idade do Savarino e não vai ser vendido. O Fluminense precisa muito de dinheiro e é bom para o Martinelli um dia que pensa, sonha em Copa do Mundo. O Hércules, até quando vai ficar? Então, até para não ter problemas na parada para a Copa com a janela aberta, o Fluminense tem que se decidir se vende alguns jogadores depois, faz um dinheiro e continua com uma base bacana para brigar ali entre os 10 do Brasileiro e as outras competições de mata-mata, ou se mantém esses jogadores por um tempo e vende no final do ano, não atrapalhe ninguém a estourar. Então isso tudo vai passar muito pela questão da diretoria do Fluminense, do diretor executivo de futebol e do Zubeldia, que o coração dele esteja muito feliz e contente, todo o problema dele esteja curado, sarado para fazer um trabalho, quem sabe o melhor trabalho da vida dele no Fluminense. E boa sorte ao Savarino. A questão do Savarino é o seguinte, a Fernanda Maia, depois daqueles títulos todos do Botafogo brasileiro, né, de 4 e Libertadores, ela teve alguns jogadores como Tietê, Tiquinho, acho que Eduardo, ela fez alguns vídeos no Instagram em homenagem. Ela não fez para o Savarino, mas ela tá, né, processo, problema de saúde também, vi que ela estava internada, mas muitas pessoas gostaram do Savarino. Ele jogava de ponta esquerda, junto com o Luiz Henrique na ponta direita, o Almada e de meia, e o Jesus de centroavante, de 9, mas pode jogar na ponta direita também. Então, tanto Serna quanto o Canóbio podem perder essa vaga ali. Então, é um jogador muito bom, muito importante. Só esse fato da Fernanda Maia não ter falado, mas é por questões muito pessoais de problema de saúde. Mas melhores para Fernanda Maia, eterna botafoguense que vai sentir falta do Savarino, melhoras ao Zubeldia, que vai ter o Savarino no teu plantel e que o Fluminense faça um grande ano de 2026, até melhor, quem sabe, do que de 2027, com o título que essa nação tricolor tanto sonha, quem sabe até mesmo bicampeonato de Libertadores, e depois não perca para o Manchester City, ganhe um Mundial anual e ganhando a Libertadores, se credencie, assim como o Flamengo já se credenciou para a Copa do Mundo de Clubes de 2029, que por enquanto está mantida. Valeu, galera. Fui.